E aí, população mundial? Tudo bem aí com vocês aí? Tudo na boa? Vim trazer uma coisa bem diferente para vocês hoje. Sempre trago notícias, né? Algumas coisas que eu penso, algumas coisas que eu acho legal. Compartilho com vocês a minha vida, né? Vocês fazem parte da minha vida. Mas hoje eu vim trazer uma coisa bem diferente para vocês. Uma coisa bem interessante mesmo, bem interessante mesmo. Eu sempre quis saber, vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou professor de história, né, e tal, e sempre vivi em outras culturas, né, morei fora do Brasil, morei em outras culturas, sempre fui fascinado pela questão de querer entender um pouquinho, né, a minha genética, né, de onde que veio essa sobrancelha desse tamanho, né, esse nariz desse tamanho, de onde que veio isso, né, essa mistura que o brasileiro é, e eu particularmente como brasileiro, eu tenho muita curiosidade, apesar de que quando você vive numa questão de muita mistura, você acaba, aquilo que é qualquer coisa não é coisa nenhuma, né, como dizem, então eu sei que eu não sou qualquer coisa, mas eu sei que sou muito misturado. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. E um dia, essas semanas atrás, eu estava pesquisando algumas outras coisas, assistindo uns vídeos aleatórios e porventura e por sinal das contas, eu descobri que existe um teste chamado teste de ancestralidade. Olha que sugestivo, olha que legal. Fui atrás e fui ver os preços. Quase desisti. Muito caro, muito caro. Alguns laboratórios assim cobram um absurdo. E eu fui pesquisando mais a fundo, tentado por querer fazer isso. E eu descobri 2 laboratórios que fazem isso de uma forma mais barata, né? Mais acessível, vamos dizer assim. Pra gente que é pobre, barato, né? E eu achei interessante, não vou falar o nome dos laboratórios aqui tecnicamente, é melhor, eu posso até falar, não tem problema nenhum. Mas eu escolhi dentre eles o que era mais acessível ainda. Por quê? Porque eu descobri que eu não precisava fazer aquele teste tão, sabe, cheio de detalhes. Eu podia fazer um mais simples e eu podia munir alguns sites que fazem esse tipo de teste. Também eu podia pegar o resultado do meu teste e colocar nesses outros lugares e eles me diriam, por exemplo, o que eu gostaria de saber. Eu poderia cruzar informações até ter uma informação mais exata. Né? Queria saber, por exemplo, minhas origens são da onde? Da África, da Europa, da Ásia, da onde são minhas origens, né? E você sabe que isso fica registrado no nosso DNA. Eu não sei se você sabe, mas o clima, o que você come, o que você bebe, sei lá, se você passou por alguma coisa, tudo que você passa, os seus antepassados passaram, você meio que traz essa descendência, essa carga genética, né? Esse complexo de dados que vai e remonta de muitos e muitos anos. Então, hoje, pelo teste de DNA, eles conseguem descobrir, por exemplo, de que local veio a sua família, o que você tem mais parte europeia, africana, asiática, né? E é assim muito legal isso é muito legal. E eu achei até, estava assistindo esse dia Mistério de Oak Island, e eles acharam um pedacinho de osso, e eles conseguiram descobrir que um dos ossos era um cara da Arábia e outro era um cara da Europa. Eu fiquei fascinado, fiquei doido para querer fazer isso também, mas não sabia que era acessível a nós. E eu fui atrás, descobri um laboratório que é bem acessível, estava com uma promoção, e eu fiz esse teste. Eu estou gravando esse vídeo aqui agora no começo do mês de março. Já mandei as minhas amostras para o laboratório, tá? E aí então certamente quando chegar as amostras eu vou compartilhar com vocês como funciona isso, e eu vou compartilhar para vocês, assim, vamos descobrir junto, né? De que parte eu sou. Essa caixinha aqui, tá? Essa é a caixinha que vem todo o material, né? Vem por essa caixinha aqui. E ela vem aqui com algumas coisas específicas. Eu vou até abrir para vocês verem. Acho que dá para ver, né? Ela vem aqui com uns cotonetezinhos, né? Uns cotonetes para que você possa coletar. Você passa dentro da boca, né? Vem 3 cotonetes, você usa 12 e coloca no envelope específico para mandar para o laboratório. Vem um manual de instrução aqui e vem o local onde eles colocam aqui as coisas. Então, assim, é uma caixinha bonitinha, é um material bem legal mesmo. E como funciona? Você coleta isso e você envia para o laboratório.
E aí eles coletam e daí eles dão um prazo, eles fazem um contato muito legal com relação aos seus e-mails, ao seu celular, te avisando, recebemos suas amostras, tal dia nós vamos compartilhar com você o resultado, né? E eles fazem uma coisa, todo um drama disso. Você tem que ir ao site deles depois, quando chega a amostra, fazer um cadastro ali para que você pode receber o seu resultado no site. Eles não mandam por correio, o seu resultado você pega online, na hora que sai você já pega. E aí a gente está nessa expectativa aqui. Então, essa é a minha primeira parte do vídeo, é só para mostrar para vocês que eu fiz esse teste de laboratório. Eu vou dizer para vocês depois se é realmente bem legal, se vale a pena, se realmente é um teste que trouxe verdades. Como é que você pode saber se é verdade, Beira? Eu vou cruzar informações. Então, cruzando informações, a gente tem o máximo de veracidade com relação aos resultados. Eu vou colocar em outros sites também, e aí eu vou mostrando para vocês o que cada site vai me falar, da onde que eu vim, cara, qual que é as minhas origens, né, e qual que é a base. Tem um site de ancestralidade também, que faz esses testes. Ele está liberando agora um aplicativo para que possa fazer uma árvore genealógica. E aí ele mostra, você sabe que na sua genética tem muitas pessoas no mundo que tem genética como a sua, né, que são os seus irmãos de genética. E aí o que acontece que é interessante? Eles cruzam e essas pessoas se passaram por esse laboratório, fizeram esses testes, você consegue ver que tipo de parentesco você tem com essas pessoas, né? Por exemplo, lógico que a gente chama de primo, de tio, de não sei o quê, mas não é dado esses nomes. Pessoas com próxima, você tem pessoas, por exemplo, que são de origem polonesa, uruguaia, americana, Tchecoslováquia, né, da Tchecoslováquia, da África, da Ásia. Você fala, pô, cara, tem pessoas ali que tem minha genética nesses lugares. Cara, é muito legal isso, é muito específico e você que curte isso, compartilha com a gente o que você acha, né, sobre isso, o que você pensa, se você quer saber mais sobre isso, e aí a gente vai explicando. Eu fiz um laboratório aqui, que eu falei para vocês, por conta da questão financeira, um laboratório que me deu essa possibilidade, né? E já que eu tenho a possibilidade de munir, né? De encher, assim, com as minhas informações outros sites, eu vou fazer isso. E aí a gente vai compartilhando um pouquinho sobre isso. Então eu volto já com vocês com os seus resultados e a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Beleza? Então fico por aqui. Daqui a pouco a gente vai ver da onde eu vim. E aí, gente, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Que legal, espero que sim. Bom, falei no vídeo aí passado aí que nós íamos, né? Que eu fiz o teste de ancestralidade, lembra disso? Muito legal, muito legal. E hoje chegou o teste, hoje na verdade não, foi sexta-feira que chegou. Eu estou gravando, acho que é dia 21 hoje, de março. E chegou o teste na sexta-feira. Aí você fala, puxa vida, por que você já não fez e já não entregou? Cara, eu fiquei maravilhado com isso. Como você sabe, eu curto muito história, né? E eu fui fuçando, fiquei empolgadíssimo. Dormi muito pouco esses dias, porque fiquei muito eufórico. Eu sou meio assim mesmo, como é que eu posso dizer? Totalitário, né? Com a ideia de quando eu tenho um propósito, eu sou muito forte. Não totalitário no sentido político. E eu achei muito interessante e como eu prometi para vocês, eu vim hoje compartilhar com vocês da onde eu vim, da onde veio minhas origens, quem eu sou. Isso é muito legal, gente. Se você puder fazer, faça porque vale muito a pena. Você que tem dúvida, você que tem curiosidade de saber suas origens genéticas. Eu quero explicar um pouquinho uma coisa para vocês que me perguntaram, eu fui mostrar para um pessoal que eles ficaram, mas como eles sabem da onde que nós viemos, quem são os nossos ancestrais? A gente sabe que você é como se fosse uma memória de computador, né? O seu corpo, né? Ele tem tudo que tem num computador, vamos dizer assim, né? Você tem energia, eletricidade, você tem HD, né? Você tem os hardwares, os softwares, né? Nós temos isso. E isso feito perfeitamente por Deus. Desculpe se você não acredita em Deus, infelizmente eu acho que se você for entrando bem mais na ciência, você vai ficar surpreso com isso, porque é impossível a gente ser fruto do acaso, né? Mas pensando nisso, é muito interessante. Então, cada tempo que você vive no local, vamos supor, tem pessoas que vivem 6 meses, 1 ano no local, esses locais com clima diferente, com circunstâncias diferentes climáticas, alimentícias e etc. Isso fica gravado no nosso DNA, porque você come a comida do local, você vive o clima do local, você recebe de uma forma diferente raios ultravioletas e tudo isso vai desenhando, né, a nossa parte genética.
Eu não sei se você sabe, mas quando você descasca o corpo, que você fica lá no sol e tal, toma aquele bronze, e aí começa a descascar o corpo, aquele ali é o seu corpo defendendo, né, protegendo o seu DNA. Sabia disso? Pois é. E assim eles conseguem fazer toda a linhagem, né, da onde que veio, da onde que você viemos, onde passou os nossos povos. Isso é muito interessante saber. Sexta-feira, quando eu recebi o resultado, eu fiquei maravilhado, não só por esse resultado, eu vou dizer por quê, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz de sexta-feira para cá, como foi legal e como foi importante, como foi inspirador para mim. E depois, mais para frente, se eu lembrar aí, eu vou compartilhar com vocês qual é o meu planejamento, qual é o meu pensamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui 3 plataformas, porque quando você faz esse exame genético de ancestralidade, você consegue compartilhar em outras plataformas também, tá? Sem pagar. Você consegue compartilhar em outros lugares. Eu fiz isso em 3 plataformas. The My True Ancestry, eu fiz no Mundo de DNA e fiz também no Genera. Eu fiz no Heritage também, mas lá deu o kit inválido. Eu não entendi, disseram para mim que acontece algumas vezes isso. Você sobe os dados brutos e desculpa, você sobe os dados brutos, né, os dados do seu DNA, e muitas vezes eles não conseguem ver no formato, mesmo que você converta tal, dá algum problema lá, que eu já mandei mensagem, o pessoal aí do MyHeritage, please help me, I sent to you my asked my thought about it and you didn't answer me. Falando em inglês porque eles são estrangeiros, quem sabe eles ouvem, né? Mandei meus kits para lá, mandei mensagem, mas eles não me responderam. Mas de todo caso, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês 3 plataformas que eu fiz, os resultados que deram, tá? Muito legal mesmo. E por último, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com relação a um site fantástico. Se você quer saber da sua árvore genealógica, não somente a questão genética de saber de onde você veio, mas quem foram as pessoas que conseguiram aí conectar com você durante o tempo, o que você foi recebendo, material genético, né, pensamentos, sentimentos e tudo mais, que é o que a genética traz. Eu vou te mostrar um site, por final, fantástico, tá? Mas vamos começar aqui. Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho aqui, ó, do Genera, que é onde eu fiz o exame, tá? Onde eu fiz o teste de DNA. E saiu para mim que eu tenho aqui 46% de europeu. Biratã, seu DNA indica que 46% da sua ancestralidade é proveniente da Europa. Surpresa para mim? Muita surpresa. Primeiro porque eu tenho notícias e material de que meus avós vieram da África. O meu avô, na verdade, veio da África, né? Eu entendendo assim. Mas a minha avó não. A minha avó é brasileira, mas o meu bisavô, meu tataravô veio da África, não é meu avô, tá? Meu bisavô. Aí me deu aqui que eu tenho 46%. Isso é muito, gente. Isso é muito. E aí eles meio que fragmentam aqui, mais ou menos, para que a gente possa saber. Grande parte do meu DNA aqui, ele veio aqui da Ibéria. Aonde é a Ibéria, Bira? Esse local aqui, ó, Espanha e Portugal. Tá vendo aqui? Tá em vermelho? Então, isso aqui é Ibéria. Geralmente os mouros, eles atravessaram aqui, ó, os árabes com o Islã, eles atravessaram aqui, e os mouros é um povo que veio aqui da área do Marrocos. Aqui tem uma conexãozinha, né? Se você olhar mais pertinho aqui, ó, onde tá a mãozinha, tem uma conexãozinha por terra, eles passaram por aqui, e por grande parte da história aí, eles tomaram essa parte, são chamados mouros. Então, se o seu sobrenome é Moura, você tem grande possibilidade de vir desse povo. Então, eu tenho aqui sangue desse povo ibérico, tá? 34% deles. Então, grande majoritariamente, eu sou entre Portugal, Espanha e França. Itália, tenho 7%. Então, eu tenho aqui norte da Itália. Vou mostrar aqui para vocês. O norte da Itália, tá? Uma parte maior, vamos dizer 4%, norte da Itália. E 2%, 3% aqui do centro-sul da Itália, tá bom? Essa área aqui, ó. Eu tenho da Itália, mas eu tenho essa área aqui também. Pelo que eu andei pesquisando, eu tenho essa parte da Itália, é da época do Império Romano ainda, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu descobri isso. Legal? Então, Itália. Sardenha. Eu tenho uma parte aqui também da Sardenha. Olha aqui que legal. Sardenha, essa parte da Itália aqui, que é uma ilha, né, muito famosa na Itália. E eu acho interessante porque essa ilha recebeu muitos escravos, né, na época da escravidão, de várias culturas diferentes. Você que não sabe, não existiu só escravo negro, existiu escravo de todas as raças, mediante guerras que foram acontecendo e tal, tá bom?
Então, agora o que é surpreendente? Fennoscandia. Eu tenho grande parte também, grande parte não, né? Vamos dizer aqui 3%, não é grande parte, mas é bem significativo, eu nunca imaginei mesmo, dessa parte aqui entre a Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia, os Vikings, né? Eu tenho no meu DNA também uma parte dos Vikings. E eu fui fazer uma busca genética e eu descobri que eu tenho, na minha linhagem, mais especificamente com a entrada da questão da Itália aqui, você sabe quem destruiu o Império Romano, quem conseguiu arrebentar com o grande Império Romano, foram os Odos, os Ostrogodos, né, que falam, que era um povo que ficava aqui na Alemanha, nessa área aqui. E eles, acredito que geneticamente eles vieram, na sua essência, grande parte vieram desse povo aqui em cima, tá? Que é um povo que eram os nórdicos, né? Que era o pessoal dos vikings. Então eu tenho bastante, bem significativamente, vamos falar assim, não tão bastante, mas bem significativamente deles. E aqui eles explicam um pouquinho, ó. A Fennoscandia é uma região do norte da Europa que abrange Suécia, Noruega, Finlândia e uma parte da noroeste da Rússia. Existem registros humanos da região datados de 7.000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, de um povo chamado Maglemosiano. Além desse, os Sami são um dos povos autóctones mais antigos da Fennoscandia e vivem em comunidade na Suécia e Noruega até os dias atuais. A exploração e a navegação dos vikings se instalaram na região, facilitou o contato desse e outras culturas da África e Ásia. Muitos fennoscândios migraram para o Brasil no meados do século XIX em busca de uma nova vida e oportunidade. Tá, mas a minha parte não vem dessa migração, tá bom? A minha parte vem desse tempo aqui. Inclusive, esse povo aqui, o povo Sami, é isso mesmo, opa, peraí. O povo Sami, ele é um povo meio que cigano, uma mistura deles. Depois você procura direitinho, aí depois dá até pra gente colocar as fotos aqui, vou ver se eu consigo colocar. Eles são um povo meio cigano, uns traços bem diferentes, tal, é bem legal. Aí eles falam um pouco sobre a cultura deles com relação à bebida, que era o hidromel, né, uma bebida fermentada de mel ali, e eles mostram bastante sobre isso, é muito legal, gente, muito legal mesmo. Então isso me surpreendeu muito, a Fennoscandia, tá? Nunca imaginei que eu teria parte nesse povo, e é uma parte até significativa pela distância do tempo. 7.000 anos antes de Cristo é tempo, e ali eu tenho 3%, ou seja, é uma linhagem minha muito distante, mas eu tenho um pouco desse povo. E tenho também do povo basco, tá? Quem é o povo basco, Bira? O povo basco que ficava aqui, ó, no norte da Espanha, tá? E no sul, né, sudoeste da França aqui, e no norte da Espanha. Então eu tenho um pouco do povo basco também. Legal, né? Muito legal mesmo. Tá, essa é a parte da Europa. Vamos para a parte da África. Eu tenho um pouquinho aqui do leste da África, a região dos Grandes Lagos. Muitas pessoas no Brasil, pasmem, você que tem procurado aí, você que tem sabe que tem uma parte africana na sua linhagem. Grande parte dessas pessoas vem desse povo banto oriental. Por quê? Porque foi uma grande parte, tá? Toda essa área aqui, ó. Uma grande parte desse povo, eles foram escravos na época da escravidão, tá? Então, muitos que vieram para o Brasil têm a parte com esse povo. Então, tem um pouquinho também do oeste do Quênia, tá? Oeste da África. Então, eu tenho um pouquinho aqui do oeste da África também, que fica bem nessa região aqui, tá? A gente sabe que essa parte escrava da minha família, e isso eu já sabia, tá? O povo Mandê, eu não sabia nem que existia. Quem que é o povo Mandê? É o povo aqui que fica aqui no noroeste de Gana, tá? Mandê é o nome de um grupo étnico-linguístico que habita porções do noroeste do continente africano, que hoje conhecemos como Mali, Mauritânia, Guiné, Guiné-Bissau e Serra Leoa, bem como parte de Burkina Faso, Libéria e Costa do Marfim. Os Mandês seriam descendentes dos antigos povos do Saara, então é a minha parte árabe, tá? Eles migraram para o oeste, e assim vai contar um pouquinho da história deles, que é muito interessante. Então eu tenho um pouquinho dos Mandê também, que são árabes que viviam nessa área aqui. Olha que interessante, né? Muito perto de Marrocos, Argélia, tudo isso que já eram, como eu falei para vocês, eles entraram em Portugal e Espanha pelo estreito aqui. Então certamente é esse meu lado árabe, ou mais árabe, tá? E Costa da Mina, que é um dos lugares que mais foram, como é que eu posso dizer, para não ficar bem, o povo ali de Nigéria, Gana, Togo e Benin, né? Eles tiveram bastante pessoas no século XV que vieram para os países da Europa e América
como escravos também. Eles deram muito escravo, muito da sua genética para o mundo, tá? Contribuíram. Então, o povo da Costa da Mina. Depois vocês procuram saber um pouquinho mais desses detalhes, é muito legal, tá bom? Então, não foi muito surpreendente isso aqui, porque por saber até que eu sei que realmente meus bisavós, meus tataravós, eu não lembro, eles vieram, né, da África, tá? E eu também não tinha surpresa com relação ao meu lado árabe, do Oriente Médio, né? O Magreb, né? Ali, Argélia, Tunísia e Marrocos. Lembra que eu falei para vocês que esse povo invadiu aqui? Então, certamente, isso bate muito, muito com a história que eu sei da minha família, muito do que a gente tem falado sobre isso. Então, povo do Magreb, ali, né, Oriente Médio e Magreb, essa parte. Agora vem a coisa interessantíssima. Eu tenho 4% de judeus. Muito bom. O que isso quer dizer? Por que é mais interessante? Porque eu nunca imaginei, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês o que eu descobri no final das contas. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem com certeza dos cristãos sefarditas, né? Os judeus sefarditas, não é cristão. Chamados também de novos cristãos. Quem que foram esses caras, Bia? Bom, vou te explicar o que foi. Esses caras, a Espanha e Portugal expulsaram eles, né? Eles foram expulsos de lá. Logo que descobriram o Brasil, naquela época, século XVI, né? 15, 16, eles vieram todos, muitos deles vieram para a América, principalmente no Brasil, e depois foram até para os Estados Unidos, onde fundaram, pasmem vocês, Nova York. Nova York é aquela região, tá? O que acontece? Esse povo vieram muito para o Brasil. Muitos vieram para o Brasil. Grande parte das pessoas brasileiras hoje tem parte desse povo no DNA. Você, de repente, tem. A gente tem referências com nomes, por exemplo, Silva, Rocha, Cavalcante, coisas desse tipo. Melo, que é o meu sobrenome. Mas muito mais de nomes como, por exemplo, eu descobri que eu tenho na minha descendência a família Velho, sobrenome Velho, tá? Eles foram, eu vou te mostrar depois, vou mostrar para vocês depois. E eu descobri que eu tenho essa descendência sefardita. E aí, eu descobri que o governo português, para pagar a conta deles, eles estavam dando cidadania para aqueles que provassem descendentes sefarditas. Olha que coisa interessante. E aí eu fui atrás para saber do que precisa. Precisa primeiro de um certificado do pessoal lá dos judeus de Lisboa ou do Porto, tem uma comunidade judaica lá, e eles têm autoridade para dar esse certificado autentificando ou dizendo de fato, dando autenticidade, de que realmente as pessoas que tiveram isso, elas têm a legalidade, elas são descendentes sefarditas. E após isso eu poderia até pedir a nacionalidade portuguesa. Olha que legal. Isso tudo, gente, eu descobri só fazendo esse teste de ancestralidade. Se você tem interesse, curiosidade, vale muito a pena, é muito legal. Eu vou deixar inclusive no link aqui da descrição o meu código, porque quem fizer por este código, né, quem faz esses testes recebe esse código, e quem fizer por esses códigos na hora de comprar, você recebe um desconto lá de R$200, uma coisa assim. Tá? Então, depois, se você quiser, o link eu vou deixar aqui, o código eu vou deixar aqui na descrição para vocês que quiserem fazer esse teste. Vale muito a pena, é muito legal, é muito rápido. Você manda, você faz o pedido, eles mandam o kit para você, que nem eu mostrei no começo do vídeo, né, no vídeo passado, quando eu gravei ali. Você faz a coleta, você reenvia pelo correio sem custo, apesar de eu ter pago. Eu paguei porque o código, eu não consegui achar o código lá na hora que eu me familiarizei e acabei pagando, mas tudo bem, um pouquinho. E aí foi mandado, e aí eles devolvem, eles te avisam quando eles receberem lá o seu DNA e depois quando chegar. Então, é uma coisa que vale muito a pena mesmo, tá? Então, isso aqui que me chamou mais a atenção, né? Eu não imaginava, eu vou mostrar pra vocês depois a minha árvore genealógica, vocês vão descobrir como tem tudo a ver com isso. Vocês têm uma ideia, eu tenho na minha árvore genealógica, eu consegui alcançar até 70 a.C., uma árvore fidedigna, tá? Com fonte, com coisa séria. Inclusive, o site que eu vou mostrar para você serve como documentação até para você conseguir nacionalidade. E dentre eles eu tenho muitos judeus que vieram na diáspora, fugindo, no caso, ali de Portugal e Espanha, e chegaram no Brasil. Fiquei muito feliz, muito emocionado com isso, porque isso é muito interessante, tá? Então eu tenho 4% do judeu, né? Eu tenho o DNA judaico, o DNA de Abraão nas minhas genéticas. E, para meu assombro maior, eu tenho também 3% da Ásia Central, né? Essa cara de árabe que vocês verem não é à toa. Lógico que essa Ásia Central aqui você tem mais pro japonês, mais pro, né, olho rasgado e tal, mas é uma região misturada ali com o Magreb, com aquela coisa ali que me deu esses traços.
A região central da Ásia engloba países como Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. E você lembra lá que eu falei na época dos nórdicos ali, que tem uma parte da Rússia? Então, a Rússia conecta com aquela parte. Então, certamente, a minha família vem andando por esses lugares. Deve ser por isso que eu gosto muito frio. Deve ser por isso que eu gosto de coisas medievais. Deve ser por isso que eu gosto da ideia dos vikings, né? E deve ser por isso que eu amo a cultura judaica. Então, tem tudo a ver com a minha genética. Lembra que eu falei para vocês? A genética compartilhada tem muito a ver com gosto, pensamento, sentimentos também. É muito interessante isso. Depois, se fizer um estudo mais aprofundado, vocês vão ver sobre isso. O território é por vezes visto como a divisa entre o Oriente Médio, Oriente e o Ocidente. Viu? Carinha do árabe, tá aqui. Tem sido atravessado pelas rotas da seda estabelecido contato duradouro com a Índia. Além disso, já esteve sob o domínio dos mongóis, Rússia, China. Como resultado, não é surpresa que os traços genéticos das populações da Ásia Central se apresentem como intermediários entre o leste da Ásia, da Europa, adicionados à influência sul-asiática. Aproximadamente, o fato de serem a maioria ex-membros da União Soviética. Então, ali tudo tem essa questão da União Soviética também, né, na época lá em que eles agregaram, esses países fizeram parte da União Soviética. Então, eu creio que a minha família andou por lá. Legal, muito legal, né? Que é essa parte aqui, ó, tá bom? Esqueci de mostrar para vocês, essa parte aqui. Deixa eu só mostrar aqui dos judeus aqui, que eu também não mostrei, mas vou mostrar aqui. Então, aqui, ó, olha que interessante, os pontos. Todos os pontos que eu fiz parte, que eu mostrei para vocês das questões passadas. Legal, né? Muito legal. Aí eles têm aqui a linhagem materna, para você saber da sua mãe de onde que veio, né? A parte do seu pai de onde que veio. Eu achei muito interessante do lado da minha mãe. Não, do lado do meu pai. Opa, peraí. Errei aqui. A paterna. Olha que interessante, gente. Peraí. Tem uma questão aqui. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou voltar aqui porque eu acho que tem uma coisa bem legal que eu precisava mostrar para vocês. Então, aqui foi da Europa, né? Eu mostrei para vocês do Oriente Médio, da Judaica, da Ásia. Olha que legal. Por que eu pulei das Américas? Para mostrar que é um lance bem fidedigno, tá, gente? Bem legal mesmo. Eu tenho uma galera aqui, 10% da Amazônia. Tenho 10% da Amazônia, aquela parte ali, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e etc. Tá? Região norte do Brasil. Então aqui eu tenho bastante sobre esse. América do Norte, que são a galera lá, os índios lá, né? Que a gente sabe que todos os índios da América, segundo estudos, vieram pelo Estreito de Bering, tá? Isso é estudos históricos. E eu tenho um pouco dos que pararam no norte também. Os Cherokees, né? Muito famosos os Cherokees aqui, ó. Reconhecimento dos Cherokees, tá vendo aqui? Então, eles estão explicando um pouquinho sobre a religião e tudo que tem a ver aqui, tá? E eu tenho o Tupi-Guarani, um pouco do Tupi-Guarani. E sabe por que eu falei que isso é interessante também? Porque a minha avó, ela é indígena. Se não saísse nada indígena aqui, é uma proporção até bem grande, se não saísse nada indígena aqui, eu ia ficar um pouco preocupado, né? Eu ia ficar um pouco assustado. Mas saiu e tem tudo a ver realmente com o que eu conheço da história da minha linhagem, tá? Aqui, como eu falei para vocês, vocês podem buscar aqui a linhagem paterna, linhagem materna. Ele explica mais ou menos por onde andou o teu povo, para parte do seu pai, no caso aqui, por onde andou minha família, ó, pro lado do meu pai, que é o lado muito mais judeu, né, nórdico e etc e tal, apesar de meu pai ser negro. Mas tem bastante sobre isso. E aqui põe as datas, 60, 50 mil anos, 75 e assim por diante, tá? Você tem aqui também no site deles aqui a busca materna. E aqui na busca materna, aqui eu estava mostrando para vocês que é interessante, olha. Eles saíram daquela parte, né, do centro ali, centro asiático ali da minha família. A raiz da minha avó, né, que é indígena brasileira, ela saiu por aqui, passou pelo Estreito de Bering, desceu pela América do Norte e chegou no Brasil. Olha como o negócio é fiel mesmo. E aqui também tem uma busca de parentes aqui, que é bem legal também você conseguir ver isso aqui, né? Vamos ver se minha internet ajuda. E aqui, olha quantas pessoas aparecem de compartilhar o meu DNA. Olha que coisa legal, cara. Que coisa legal. A gente tem bastante gente aqui, ó. E eu tenho muita gente, olha aqui. É minha prima de 4º grau, 3º grau, primo de 3º e 4º grau. Mostra aqui, por exemplo, aqui são os mais recentes, será? DNA compartilhado, a gente pode mexer um pouquinho aqui também para a gente ver como é que a gente funciona.
A minha internet não é muito rápida, então eu tenho um pouco de dificuldade com relação aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho primos de 5º ao 8º grau. Olha que legal, pessoas que passaram pelo teste, tá? Aqui que passaram por esse teste. E aí vai assim por diante, eu creio que vai muito longe isso aqui, né? Galera que tem a ver, muitas vezes eu vi uma moça ali até com a cara de indígena, né? Então, deixa eu ver aqui. Até com uma cara indígena. Então é muito legal, gente, muito legal mesmo eu poder entender isso aqui e ver que existem, tem pessoas que compartilham do meu DNA, depois eu vou ver com mais tranquilidade, tá? Mas tem pessoas que compartilham do meu, aqui a moça, né? Se você tá vendo, você é minha parente, né? Geneticamente. Então tem bastante coisa legal aqui, ó. Explica um pouquinho sobre quantas gerações, né? Eu posso, por exemplo, mandar e-mail para essas pessoas, eu posso... Cara, é muito legal. Se você tiver a oportunidade, façam isso. Legal? Então, esse vídeo tá longo, tá, gente? Porque eu tô explicando isso aqui, vale muito a pena, é muito legal mesmo, isso aqui. Compensa fazer um vídeo grande assim. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui o meu... você pode baixar, né, os dados brutos. Você pode vir aqui, ó, baixar dados brutos, tá vendo? E aí você pode baixar esses dados e colocar em outras plataformas também. E aí eu coloquei aqui no Mundo DNA. E aí, olha que legal, praticamente bateu em cima, né? Europa, África, América, Ásia, aí eles traduzem um pouquinho melhor aqui, né? O povo Europa aqui, eles esmiuçaram um pouquinho mais. Essa questão aqui que eu me surpreendi também, que foi mais detalhista, Inglaterra e Escócia, eu percebi que na minha árvore genealógica eu tenho reis ingleses, celtas, escoceses. Tenho vários reis, assim, vários seres nobres. Eu vou mostrar pra vocês ali um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo, porque demora bastante. Mas vocês vão ver que tem reis, tem pessoas dentro. E legal que nesse site que eu achei, é tudo documentado, tá? Não, é o maior banco de dados ancestral genético do mundo. E ali você tem que ter, não basta só você colocar o seu nome, né? Eles buscam e fazem um cruzamento de informações, eles conseguem material documental de outros países, de outros locais também, que é muito interessante. Então, olha, tem bastante coisa, Finlândia, França, Sardenha, a Bengala e Bangladesh também, que é o lado da Ásia ali, que eu achei interessante, e a América com todos esses detalhes. Tem Caritiana, Brasil, né? Caritiana, eu nem sabia que existia isso. Então aqui tem a matrilinear, né, a parte da mãe, e patrilinear, que é o lado do pai, né, a codificação, né, a parte do meu DNA, Y e a minha parte X, tá? Aqui diz que eu tenho, também eles fazem uma verificação com a relação judaica, eu tenho um DNA, tenho baixa similaridade com alguns DNAs judeus sefarditas, mas tem, né? E isso é bem legal, e aí você entra aqui, você consegue também dar uma olhada, e você pode ver que é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá no Genera. Legal, né? Muito legal mesmo. Bem, aí eu fui fazer o quê? Eu fui tentar colocar aqui no MyHeritage, ok? Fui tentar colocar aqui, mas deu como meu kit inválido. Infelizmente, deu como meu kit inválido, eu não sei porquê. MyHeritage, reply me, I need to know why is unavailable this kit here, ok? Então, não sei porquê, mas espero que de uma forma ou outra eles consigam me dizer o que aconteceu aqui, o porquê que meu kit ficou inválido, que seria muito legal. De todo caso, eu tô de uma forma ou outra buscando fazer minha árvore aqui também. Importante você fazer a árvore em 2 locais, para que você tenha salvo e tenha esse material, tá? Para quem busca isso, é muito importante. Aí o que aconteceu? Então eu fui lá no Genera, fui lá no Mundo DNA e eu achei My True Ancestry. Esse site aqui muito legal também, tá? Que ele fala um pouquinho sobre a sua ancestralidade com mais detalhes. Olha que legal, gente. Que legal. Eles fazem um mapinha, você carrega os dados aqui também, você não precisa pagar nada, é de graça. Você entra no site mytrueancestry.com ou mytrueancestry.com e aí você baixa aqui, faz um upload dos seus dados e eles vão marcando para você, por exemplo, aqui, ó, eu tenho da época medieval 12,6% dos celtas, dos ruivos lá, do Reino Unido. Eu tenho bastante aqui, tá dizendo bastante, ó, o que eu tenho dos romanos, eu tenho muito dos romanos, tá? Eu tenho a parte helenística também, tenho da Roma hispana, tenho das ancestrais gregos, bizantinos, hititas, né, que era o povo que vivia na Turquia, o grande império hitita. Aí eles meio que desmiuçaram cada detalhe disso aqui para mim. Eu posso, por exemplo, tocando aqui e eu posso ir vendo. Eles fazem um mapa para mostrar de onde que o povo saiu.
Olha que legal, que interessante. Você pode clicar aqui nos botãozinhos aqui, ele mostra para você os detalhes, né, de onde o povo saiu e coisa do tipo. Para mim que gosta de história, que sou professor de história, eu amo isso aqui. Eles fazem até os bonequinhos aqui, é muito louco, né? Quando cada um viveu. E aqui eles dizem um pouco mais desmiuçado, por exemplo, o quanto disso, né, faz parte de mim. Então eu tenho aqui, ó, judeu Askenazi, tá vendo? Eu tenho o oeste da Sicília, de Creta, da ilha de Creta, minha família passou por Creta, a Itália Abruzzo, a Itália judia também tenho, centro da Grécia, Itália, na parte do sul da Itália e do oeste da Sicília. Então, muito legal, e eles fazem todo um mapeamento genealógico. Olha que interessante, eles vêm de você, né? Deixa eu ver onde está eu aqui, deixa eu ver onde que eu estou, tá por aqui, eles me colocam aqui, aí eles fazem meio que um mapa da minha família, passando por os pontos interessantes aqui, tá? Então aqui vai mostrando quem é e quem não é. Aqui tem a codificação genética, aqui tem algum pouco mais sobre isso. Your run DNA is 80... desculpa. Seu DNA tem 82%, muito perto de outros usuários, né? Se eu quiser, eu posso encontrar outros usuários, outras pessoas que têm a ver comigo. Então, assim, bem legal, né? Aqui, por exemplo, aqui ele mostra, por exemplo, a questão da minha família nobre, minha parte nobre da família. Eles mostram nesse mapinha aqui, ó. Né? Vou passar aqui. Eles mostram aqui nesse mapinha, ó, que interessante, quer ver? Ó, eles mostram a parte, a minha família, inclusive essa bandeira que vocês estão vendo aqui, o meu ancestral sentou no castelo de Buda, tá? Na dinastia Árpia, tá bom? E a outra parte também, na parte da Hungria, os húngaros, tá? Então eles mostram muito legal, gente, muito legal mesmo. Eles mostram, por exemplo, aqui, ó, detalhes sobre o castelo da minha família. Olha que muito louco, né? Por exemplo, a parte do castelo da minha família, né? Dos meus ancestrais, explica um pouquinho aqui como que eles viveram, explica, é bem legal mesmo. Você que faz isso, vale muito a pena, como foi o processo, né? Como aconteceu, tudo que, cara, a bandeira, né, da minha família, mas eu não sei o nome desse bicho, mas muito legal. Borley Castelo de Borley, fica localizado, é uma estrutura medieval localizada em Brunkley, perto da Irlanda, de Cork, na Irlanda, tá? Eles ainda estão de pé. Como é que é? Ele foi construído por MacCarthy, da dinastia Muscovy. E aí vai, não vou traduzir porque não vai demorar muito, tá? Então, muito legal, olha, cara, muito legal essa parte da minha família, né, de Brunkley, né? E então, gente, aí, né, tem muita coisa legal, sabe? Eu consegui ver bastante coisa interessante, bastante coisa legal mesmo nisso tudo. Vale muito a pena olhar cada detalhe desse, essa lista de familiares, pessoal que eles conectam a gente pelo nosso DNA, né? A gente faz essa conectividade. Esse vídeo ficou um pouco grande, tá, gente? Mas a gente, na verdade, para falar disso não tem como. Tem que ser algo muito especial mesmo, né? A minha árvore genealógica, né? Todo esse processo que foi construído ali, eu fui descobrindo pessoas, fui descobrindo a questão, né, dos judeus sefarditas, da qual eu faço parte. Abre outras possibilidades para mim, né? Eu sei que a gente tem que, agora eu tenho pensado, né, depois de descobrir disso, pode ser que interessante, até antes de sexta-feira, quando eu não tinha o resultado, eu não sabia muito pouco, na verdade, né, sobre essa minha origem, como é importante a gente descobrir e entender um pouquinho mais sobre a gente, né? E isso me ajudou bastante. Hoje, eu não sei agora, né, porque esse processo aí de receber o certificado da israelita, né, da sinagoga ali de Lisboa, de Portugal, é caro, é 500 euros, se não me engano, 500 euros, eu não tenho esse dinheiro para fazer isso agora, para certificar, mas quem sabe no futuro, caso eu tenha esse dinheiro no futuro e eu possa dispor disso, certamente eu vou querer conseguir essa certificação, que ela é muito importante, né, para mim, para os meus filhos, quem sabe até a cidadania portuguesa, e fazer parte de tudo que a história me proporcionou e que tudo isso que aconteceu, até honrando os meus antepassados, né, lutando pelo bem-estar dessa nova geração,
né? Assim, que nem eu falei para vocês, foi muito interessante. Eu realmente descobri esses detalhes, assim, tô apaixonado mesmo, tô apaixonado por isso, curtindo muito esses detalhes. Descobri, né, toda essa genética, por onde andou a minha genética até chegar nisso aqui, né? O que eu tenho, como eu penso, né? Por que eu gosto de algumas coisas, porque eu não gosto de algumas coisas, tudo isso tem a ver com a genética, né? Também, formação física, né? Cada detalhe, né? Então isso é muito apaixonante, muito interessante. Que nem eu falei para vocês, eu vou querer, claro, de uma forma ou outra eu vou querer sim, fazer esse teste genético, né? Na verdade, teste genético não, desculpa, buscar essa certificação. Isso que o processo não é muito difícil, não é muito burocrático, buscar certificação, tá? Porque depois da certificação, o processo, se eu quiser me naturalizar português, eu preciso de um outro processo. Mas como eu falei para vocês, é 500 euro, então isso não é pouco, né? Hoje em dia ainda mais o euro alto de que tá. Mas vamos aí, quem sabe alguém quer patrocinar, né? Vamos supor que a comunidade judaica aí de Lisboa vê isso aí e fala, puxa vida, né? Não vamos ganhar dinheiro com aqueles que foram fugidos, né? Saíram daqui fugidos para manter as suas vidas e as suas histórias vivas, né? Tenho em mim agora a genética de Abraão, acho muito legal isso, historicamente é muito legal, e a gente vai curtindo cada detalhe desse, gente. Muito interessante esse aplicativo que eu tenho usado, Roost Magic, também tem feito com que eu possa acoplar essa árvore genealógica em outra plataforma, né? E aí a gente vai caminhando com isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou grande, como eu falei, me perdoa. Vocês que não gostam de vídeo grande, porque eu também não gosto. Mas com esse assunto não tem como a gente falar pouco ou ser rápido ou sucinto, né? Tem muita coisa legal. Essas que vocês acabaram de ver, por exemplo, aí, essa questão da minha origem, né? É nobre, né? Isso é muito legal a gente descobrir isso. E como meu filho fala, né? Só preciso descobrir quem que foi o cara que quebrou a família para mim ficar pobre desse jeito. Mas é muito legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido pra caramba de saber um pouquinho da minha história, um pouquinho disso que tem a ver. Vou deixar os links na descrição, todos os links, os códigos, tudo direitinho para que vocês possam usar, quem quiser fazer algo diferente, tá bom? E a gente vai caminhando aí, vai se encontrando no próximo vídeo com coisas legais, coisas novas que valem bastante a pena. Beijo pra vocês, tamo junto, tchau!